Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Elton, sou contador, casado com a Adriana, filho do Leonardo, da Evinha, aqui da Canjiquinha. Eu moro na Canjiquinha. Canjiquinha aqui é uma localidade aqui do bairro do Morro dos Conventos. Conversando com algumas pessoas, analisando algumas situações também aqui do nosso dia a dia. Então a gente percebe que o mundo ele se encontra numa crise. Recentemente a gente viu aqui uma crise climática, enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente também não faz muito tempo que a gente viu então ali uma crise do Covid, uma crise de saúde que realmente ceifou muitas vidas. A gente vive também uma crise religiosa porque isso é uma quantidade enorme de crenças, de ideias, é, e também, por que não falar também de uma crise política que o mundo está vivendo? Conflitos, estabilidade política, guerra. E por que também não falar também a respeito de uma crise social, do comportamento das pessoas? Quantas separações, parece que muitas vezes os valores, os princípios estão se diluindo. E a pergunta que fica para o nosso amigo telespectador é como que o mundo vai ficar daqui por diante? Será que esse mundo ele vai melhorar? Ou será que vai piorar? Existe alguma esperança para esse mundo? Aonde que a gente vai encontrar então as respostas para isso? Será que tem algum lugar que a gente vai encontrar essas respostas? Com certeza sim. A Bíblia, a palavra de Deus, a gente vai encontrar as respostas para essas indagações e para muitas outras, para diversas questões. E conversando aqui com os meus amigos faz aqui presente, aqui o Anderson e também o Valal, então a gente, como um acordo, a gente resolveu então fazer e levar ao ar esse podcast. Então esse podcast, o título dele será Verdades Bíblicas para o Tempo do Fim. Ele vai ser exibido semanalmente, toda sexta-feira à noite, das 20 às 21 horas, através do nosso canal do Facebook e também do YouTube, Adventistas Morro dos Conventos. Então, antes de a gente entrar no tema, eu me apresentei aqui no início e o Anderson ele vai ficar responsável então aqui pela transmissão, vai ficar na mesa de som aqui nos equipamentos e o meu convidado aqui especial é o Valal. E o Valal pedir que você se apresente, Valal, e fale um pouco da sua experiência de fé. Boa noite, Elton. Boa noite também, Anderson. Boa noite a todos que nos assistem, né, nesse podcast. Então, meu nome, como ele já falou, Valal, João Valal, né, mas o pessoal me conhece por Valal. Eu sou gaúcho, há 22 anos moro aqui em Santa Catarina, então praticamente já sou um cataúcho, né, como dizem, né, Elton? Um cataúcho. Cataúcho, casado com uma catarinense, né? Então, na verdade, né, falando agora um pouquinho, né, como tu falou ali do meu testemunho, né, como é que eu conheci o Evangelho, como é que foi o meu encontro com Jesus, né? Então, foi através da minha esposa. Eu, quando conheci a minha esposa, ela tinha sido adventista e tal, estava um pouco afastada, mas eu digo que Deus tinha um propósito para ela, para mim, né? Porque foi através da minha esposa que eu conheci, então, a igreja adventista, conheci a Jesus. E ela, então, começou a pregar para mim, começou a me falar aos poucos e tal. No início, assim, meio que foi impactante algumas coisas, né? Mas fui aceitando e aceitei o convite de visitar uma igreja, né? A primeira igreja adventista que eu fui foi no Arroio do Silva. E aí eu lembro que no primeiro sermão que eu assisti, a impressão que eu tive, Alto, que só estava eu dentro daquela igreja. Eu e o pregador. Porque realmente o sermão ele encaixou e realmente veio assim de encontro a muitas coisas que estavam se passando na minha vida. Isso aconteceu ali por mais uns 2, 3 sábados que a gente foi na igreja do Arroio do Silva. E aí nós ficamos sabendo de um evangelismo que teve na igreja da Coloninha. E aí nós começamos a assistir ali no segundo dia, se não me engano, a partir do domingo. E realmente, cada noite que eu
que eu acompanhava ali, aquela pregação e coisas, verdades batendo forte no coração. Chegou na quinta-feira, eu digo, não, aqui está a verdade e é aqui que eu vou encontrar a Cristo. E realmente ali eu aceitei o apelo já na quinta-feira e no sábado eu me batizei e a minha esposa também, né, se rebatizou. Então realmente ali foi para mim um encontro com Jesus e a minha vida, irmão Elton, né, posso chamar de irmão, né, irmão na fé aqui. E então para mim foi transformação total na minha vida. Faz quanto tempo que ocorreu isso? 9 anos já, irmão. 9 anos? 9 anos. Eu tenho a minha história talvez um pouco mais longa. A minha conversão foi em 2005. Então já faz 19, ano que vem vai fazer 20 anos de conversão. Então ao longo desse tempo, tanto eu e você, a gente participou de vários cursos, treinamentos. Verdade. E a gente leu muito esse livro, a Bíblia Sagrada. Então aqui a gente vai contar nossas experiências, falar de alguns temas e compartilhar com você também, meu amigo, minha amiga telespectadora que está nos assistindo aqui nessa noite. Então, antes de nós entrarmos no tema dessa noite, que é a Bíblia mesmo, eu pediria que você fizesse uma oração para nós iniciarmos então o estudo da palavra. Então tá bom, convido você então, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esse encontro aqui, por esse momento tão especial, momento que nós vamos agora abrir a Tua palavra, nós vamos ter o privilégio, Deus, de ter o contato com a verdade. E, Pai Santo querido, o Senhor sendo o autor desse livro, nós pedimos aqui, Pai, que o Teu Santo Espírito venha iluminar aqui a nossa mente, iluminar o nosso coração, para que realmente, Pai, as verdades bíblicas venham se eternizar no nosso coração. E que a gente possa, ó Deus, colocar tudo em prática, aquilo que nós vamos agora ler, vamos estudar a Tua palavra. E aquelas pessoas que nos assistem também, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, também tocar o coração e que essas pessoas também possam colocar em prática nas suas vidas. Pai Santo querido, abençoe esse momento de estudo. Fique conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Talvez a gente possa estar falando para uma pessoa que já leu a Bíblia algumas vezes, mas talvez eu possa estar falando para uma pessoa que só passou assim muito rápido lendo a Bíblia. Talvez eu esteja falando para uma pessoa que nunca leu a Bíblia. Mas você poderia falar então a respeito desse livro, que muitas pessoas, a gente vai na casa das pessoas, a gente encontra lá uma Bíblia lá, às vezes aberta na estante. Lá. Você poderia falar da importância, poderia falar algumas curiosidades, e se ela é relevante para os nossos dias ainda, a respeito de algumas curiosidades para o nosso amiga telespectador? Irmão Elton, esse livro, né, o livro sagrado, a palavra de Deus, realmente é algo muito especial. Eu antes da minha conversão, antes de eu conhecer a palavra, né, eu nunca tinha aberto a Bíblia. Tinha a Bíblia em casa, mas eu nunca abri. Então, olha, depois que eu conheci, realmente foi uma transformação em todas as áreas da minha vida. É interessante esse livro, irmão Elton, que na verdade a gente chama de Bíblia porque é uma biblioteca, né? Ela é um compêndio de vários livros, são 66 livros. Então são 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E é interessante que esses livros, eles levaram aí, a Bíblia foi desde os primeiros escritos, que foram os escritos de Moisés, até o último escrito, que foi do apóstolo João, quando ele escreveu o Apocalipse. Isso aí decorreu aí uns 1.500 anos, pouco mais de 1.500 anos. E é interessante, irmão Elton, que embora não seja o primeiro livro da Bíblia, o livro de Jó, mas os estudiosos, né, afirmam que o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó, mas ali Moisés escreveu outros livros, os 5 primeiros livros, de Gênesis a Deuteronômio, que muitas pessoas chamam uns chamam de Torá, né, mas é ali conhecido... Pentateuco, Pentateuco, né, conhecido como Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E é interessante que, depois que a gente começa a estudar, irmão Elton, a gente percebe o quanto esse livro é perfeito, o quanto esse livro realmente é especial. Não há contradição. Isso que é interessante.
O primeiro livro, né, foi Jó, né, até o livro do Apocalipse, que foi ali em torno do ano 100 depois de Cristo, ali, escrito pelo apóstolo João, não há contradição. Isso é interessante. Mas por que isso? Porque, embora temos 40 autores, irmão Elton, o autor principal desse livro especial é Deus. Deus. Esse livro foi inspirado, todos os autores, né, foram inspirados por Deus. Então ele é o autor. E eu quero chamar aqui a atenção do nosso amigo telespectador, porque o que a Bíblia é um livro diferente dos demais? Eu tenho aqui na minha estante que tem vários livros aqui, mas o que a Bíblia ela diferencia? Porque a Bíblia realmente ela transforma a vida das pessoas. Então, quando uma pessoa tem algum problema, algum defeito de caráter, a Bíblia ela transforma, faz renascer aqui um novo homem, uma nova mulher, e ela traz esperança. Então, por isso que realmente é um livro que ele é diferente. Eu quero acrescentar mais algumas curiosidades aqui desse livro, falando que ela tem cerca de 1.189 capítulos, 31.102 versículos, tem 773.693 letras e nas palavras. E a Bíblia ela tem um meio, ela tem um meio da Bíblia, ela tem um centro, a Bíblia. Qual é o centro da Bíblia? Está no Salmo, né, Elton? Salmo 118, verso 8. 8. Eu 8, exatamente. Então, assim, ó, olha que interessante. Então, Salmo 118, versículo 8, é o centro da Bíblia. E poderia ler para o nosso amigo telespectador qual é a mensagem que tem central da Bíblia? Posso ler aqui, irmão Elton, e enquanto eu procuro aqui, deixa eu acrescentar que esse livro é tão especial, que na verdade, respondendo, né, a tua pergunta inicial, se ele é ainda relevante para nós. Irmão Elton, esse livro, ele já foi traduzido em mais de 1.600 línguas e dialetos, né? E é o livro mais vendido no mundo, é o livro mais lido, é o livro mais procurado. Então, com certeza, né, irmão, tem uma relevância muito grande, né? Então, vamos ler aqui, é o Salmo 118, verso 8, é o centro da Bíblia. Vamos ver o que diz aqui, então, o verso central da Bíblia. Capítulo, né? Então, 118, verso 8, né, irmão Elton? Isso mesmo. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Olha só. Que verso poderoso, né? E por isso que a Bíblia é um livro que foi escrito há muito tempo, mas ela é atualizada, né? E ainda mais nos dias de hoje, que realmente parece que é difícil a gente confiar, achar uma pessoa para a gente confiar, né? É verdade. Olha só como a Bíblia é atualizada mesmo. Incrível, né? E você falou ali no início que talvez pela arqueologia e pela história bíblica, o primeiro livro a ser escrito talvez foi o livro de Jó. Assim, ó, porque tem algumas pessoas que muitas vezes lê a Bíblia e não entendem, que acham um livro difícil, cheio de símbolos. E como é que de repente existe alguma forma assim, alguma divisão, alguma coisa que a pessoa lê e vai poder entender de maneira mais clara? Existe alguma ajuda que a gente pode dar para a pessoa que está nos assistindo aqui, para ajudar a pessoa a entender essas divisões que a Bíblia tem, para a pessoa ficar mais claro o entendimento? Irmão Elton, então, a nossa Bíblia tem livros históricos, tem livros poéticos, temos os livros proféticos, temos os evangelhos, né? E temos também as cartas. E interessante que, por exemplo, a parte histórica, né, os livros históricos, 85% do que se lê, 90% do que se lê se entende. Como se lê? Então só uma questão ali. Então, o livro histórico, a gente sabe, começa do Velho Testamento, inicia lá do livro de Gênesis, vai até o livro de Esther, ali começa iniciando ali a história ali da criação do mundo, como Deus criou todas as coisas, depois veio ali o dilúvio, enfim, Abraão, a história do povo de Deus, da nação de Israel. E eu pergunto uma coisa, então ali 90% se entende como se lê. Então, por exemplo, quando a gente fala do relato da criação,
Ali, então, ali Deus realmente ele criou o mundo ali em 7 dias. É literal aquilo ali, entende como se lê. Entende como se lê. É Entende? literal, irmão Elton. Ah, Exatamente, isso mesmo. Em 6 dias criou Deus, né? Então, realmente, são livros que a própria, como você falou, a própria arqueologia já comprovou, né, toda essa parte histórica que realmente é literal. É literal, não há dúvida que é literal. E há outras ali, por exemplo, os livros proféticos, eles 95%, irmão Elton, é simbólico. Então quer não dizer é o seguinte, literal. que o livro histórico, aliás, por exemplo, o livro histórico, 90% se entende como se lê. Como se lê? Agora a Literal. profecia já complicou então. Complicou um pouquinho. Complicou, porque 95% dos livros proféticos, que basicamente ali é Daniel e Apocalipse, então está escrito Daniel e Apocalipse, 95% não se entende como se lê. Não se entende como se lê, é simbólico. E agora, É e daí? simbólico. Mas assim, daí como é que fica essa história? Mas Daquela história. Daí, por que eu tô chamando essa atenção aqui, Valau? Sim. Porque uma vez eu conversei com uma pessoa até muito, assim, devota, pessoa muito fiel naquilo que ela crê. Mas ela leu na Bíblia que saiu uma besta do mar. Então ela não ia na praia tomar banho porque ela tinha medo que essa besta que saía do mar ia carregar ela. Então eu quero saber o seguinte, a Bíblia, ela mesma, ela se interpreta? Como é que funciona? Tem alguma tabela, alguma coisa assim de conversão profética para que fique mais claro quando o nosso amigo telespectador estiver estudando profecia, Daniel, Apocalipse, ele entender? Noel, a própria Bíblia se interpreta. Ela é, né, da própria interpretação. E inclusive, né, tem alguns simbologias ali que nós podemos apresentar, por exemplo, animal, ali representa reino, né, rei, né, reinos. Também podemos citar... Então, só um minutinho. Então Sim. o nosso amigo telespectador. Então, quando a Bíblia está falando de um animal, ali, por exemplo, ali um animal com 10 chifres, um leão com asas, uma besta, um animal que emerge da terra e do mar. Então está falando então que é um poder, um rei, um reino. Exatamente. Não é uma pessoa, geralmente está falando de um poder, um reino que está ali. Exatamente. Beleza. Então besta pode ser um poder político e um poder religioso. Isso, né, pode ser a junção desses dois poderes também no só. A junção dos dois poderes no só também. Interessante. Né? Mulher, por exemplo. A própria Bíblia fala que mulher representa a igreja. A igreja. Interessante. Né? Porque se a gente for ali no Apocalipse, a gente vai ver que existe duas mulheres. Uma mulher do capítulo 12, uma mulher pura, e a mulher, uma prostituta, do capítulo 17. Então ali se refere então a duas igrejas. Duas igrejas. Então eu prometo para o nosso amigo telespectador que conforme a gente vai estudando, a gente vai chegar então para falar então quem é esses dois poderes que estão ali representados. Interessante. Exatamente. Então é muito interessante essa parte profética, né, irmão? Essa simbologia toda, né? Mas a partir do momento que a gente se dedica a estudar a Bíblia e estudar as profecias, a gente tem todas as respostas na Bíblia. Essas simbologias todinhas nós esclarecemos com a própria Bíblia. Interessante. E falando a respeito por exemplo, mulher em profecia quer dizer igreja. E a gente sabe que hoje existe mais de 30 mil igrejas catalogadas do ramo cristã. Então tem várias igrejas, né? E você, meu amigo telespectador que está nos assistindo, também é bem provável que pertença ou já nasceu em determinada igreja. E cada pessoa que frequenta uma igreja, uma denominação religiosa, que tem a sua crença, claro que acredita que está seguindo a verdade. Mas a questão são 34 mil religiões. E talvez cada uma falando de um negócio diferente. A questão a verdade está onde? Está na igreja? Está no que talvez o sacerdote, o pastor, o líder religioso fala? Aonde que está a verdade? Irmão Elton, é interessante essa pergunta, né, essa parte, porque isso esclarece realmente, né, o que verdadeiramente é a Bíblia, né? E o próprio Cristo, ele, na sua oração,
ali em João 17, ele fez nós chamamos a oração sacerdotal, né? Então ele ora aos discípulos, porque Jesus estava então agora nesse momento, né, se despedindo praticamente ali dos discípulos, e ele ora também, né, para nós também, né, para todos aqueles que o aceitaram, né, desde da sua época até agora, né? Então é interessante que nessa oração e no verso 17, né, Cristo então fala assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha que coisa interessante. Então a própria palavra de Deus, os escritos todos, é a verdade. E olha, irmão Elton, é a única verdade. Então a única verdade é a Bíblia, a palavra de Deus. Então eu quero chamar a atenção porque nós estamos aqui falando, nós vamos falar de vários temas. Mas assim, ó, tudo aquilo que a gente falar, você é um amigo telespectadora, você procura na Bíblia. Cave na Bíblia. E a mesma coisa onde você está, quer seja na sua comunidade de fé. Quando você ouvir qualquer coisa, vá na Bíblia. E que você tenha esse contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, você lê a Bíblia, porque ali realmente é a fonte da verdade. Agora, a questão é, se a Bíblia é a fonte da verdade, mas as pessoas dizem, mas foi escrito por pessoas, homens. E poderia explicar para nós assim como que se deu que a Bíblia foi escrita por Deus, foi escrita por homens, Deus ditava, como é que foi esse processo para escrever a Bíblia para chegar até nós aqui? Irmão Elton, é muito interessante também, né? Aqui o apóstolo Pedro, né, na sua segunda carta, nos traz a resposta a essa pergunta, né? E aqui diz assim, então, no capítulo 1, no verso 20 e no verso 21, diz assim, ó: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo quê? Pelo Espírito Santo. Olha que coisa interessante, Melton. Então, cada palavra desse livro sagrado foi o Espírito Santo que conduziu. O Espírito de Deus por isso que eu digo que ele é o autor ele é realmente o verdadeiro autor da palavra de Deus. O verdadeiro autor que interessante. Uhum. E eu digo isso porque hoje, né, no mundo cristão, existe algumas teorias. Muitas pessoas ali colocam algumas suas opiniões, e muitas pessoas dizem assim, olha, eu acredito só no Novo Testamento. Velho Testamento eu não acredito. Outros grupos religiosos acreditam só no Velho Testamento. Afinal de contas, qual é a parte da Bíblia que é inspirada? É o Novo? É o Velho? O que de repente pode falar a respeito disso? Irmão Elton, eu também já ouvi muito isso. Muita gente já me falou, né? Não, porque a Bíblia agora é só o Novo Testamento, porque depois de Cristo ali o Antigo Testamento já não tem mais valor, né? Então, eu gosto de responder com a Bíblia. Quando alguém me pergunta isso, eu digo, não, a resposta é na Bíblia. A própria Bíblia vai responder isso para você. E aí, então, nós vamos ali em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, e a palavra de Deus diz assim, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, repetindo o início do verso, irmão Elton, para responder: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda, não está falando aqui que é o Antigo Testamento, ou o Novo Testamento, ou é parte da Bíblia, não. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. É interessante, porque se a gente até for olhar no Novo Testamento, por exemplo, Jesus ia na sinagoga. E Jesus, ele pregava a palavra. E qual era a Bíblia que Jesus usava? Jesus usava o Velho Testamento. Exatamente. Porque não tinha o Novo Testamento. Exatamente. Foi a partir de Jesus Cristo. Então, assim como Jesus usava o Velho Testamento, então ao longo desses nossos estudos, desses nossos temas que a gente vai estar falando aqui, a gente vai estar usando tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento. Porque assim como Jesus usou Pedro, Paulo,
a gente também vai usar também, então, tanto o Velho, e a gente vai usar o Novo Testamento também. E só para complementar aqui, irmão Elton, essa afirmação, né, e isso que você agora acabou de comentar, né, que Cristo, né, então a sua Bíblia, qual era? Era o Antigo Testamento, né? Eu quero complementar aqui, irmão Elton, com um verso que está no Sermão do Monte, Sermão do próprio Cristo, né? No capítulo 5, no verso 17, Cristo diz assim, ó, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. O que era a lei aqui, irmão Elton? A lei e os profetas. Era justamente a Bíblia de Cristo, que era o Antigo Testamento, os primeiros livros de Moisés ali e tal, e todos os profetas. Isso era o livro a Bíblia do Cristo. Então, ele diz que ele veio para cumprir e não para revogar. Só para complementar, então. Muito, muito, muito boa colocação. E a gente sabe, né, que existe luz aqui, conhecimento suficiente na Bíblia, na palavra de Deus, porque aqui é verdade. E eu quero saber uma questão, até deixar bem claro também aqui, porque a gente vê que como nesse universo de muitas denominações religiosas, então, digamos que cada religião tem ali o seu credo, o seu ali conjunto de doutrinas, e tem, por exemplo, talvez tem pessoas que de repente, uns grupos religiosos acreditam que o batismo é quando nasce, outro é quando fica adulto. Tem grupo religioso que de repente não pode usar uma bermuda. Enfim, tem várias e várias doutrinas, rituais, ensinamentos. Tem coisas que é tradição e tem coisas que são princípios. É verdade. Então, princípios, eles são universais, eles estão na Bíblia toda. O que, de repente, a Bíblia fala a respeito dessa questão de princípios e também de tradição? O que é uma tradição, o que é um princípio, para deixar claro para o nosso amigo telespectador? Irmão Elton, mais uma vez, vamos à palavra de Deus, né? Uma palavra de Deus que é o... Isso. Ela é a última palavra aqui, né? Então, olha só, em Marcos, no capítulo 7, irmão Elton, e no verso 7 e o verso 8, vejamos o que diz aqui, olha que coisa interessante. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Deus aqui está, Cristo, né, fazendo uma repreensão. O próprio Jesus falando isso? O próprio Jesus fazendo essa repreensão. O próprio Jesus repreendendo, né, que muitas vezes rejeitam o mandamento de Deus e seguem o quê? Guardam o quê? A tradição humana. Então assim, ó, eu quero chamar a atenção nesse ponto para o nosso amigo telespectador, nossa amiga telespectadora, porque tem coisas que a gente vê no mundo religioso que é tradição. Ou seja, tradição, coisas passadas de pai para filho, coisas que foi a vontade humana que é revelada, não a vontade divina. A vontade divina está revelada na Bíblia, na palavra. E como é que de repente você vai descobrir se de repente aquilo que você aprendeu se é tradição ou é princípio? A própria Bíblia vai ensinando. Então, tudo aquilo que você aprendeu ou que você viu, que foi repassado de pai para filho, então você tem que ser testado o quê? Pela Bíblia. A palavra de Deus vai dizer se aquilo ali é uma tradição ou se é um princípio. Então, princípio é universal, em princípio implica na salvação. Agora, a tradição não. A tradição muda de lugar, muda de país, muda de cultura. Então, tradição, na verdade, ele não implica na salvação, correto? Correto. Exatamente, irmão. Exatamente. E eu quero fazer mais uma pergunta aqui para você aqui, para ajudar o nosso amigo. Por que de repente que a Bíblia ela foi escrita? Qual o objetivo desses 40 autores, de Deus ter inspirado esses 40 autores, de Jesus, do Espírito Santo? Qual foi o propósito principal da Bíblia? Para que foi escrita? Muito interessante isso, irmão Elton. Vamos aqui ao livro, né? Nós já lemos aqui o verso 16 aqui do 2 Timóteo, né, no capítulo 3, mas nós vamos acrescentar um verso aqui para, né,
para entendermos então essa questão de qual o propósito, né, da Bíblia, o propósito de Deus, né, para a gente estudar a palavra de Deus. E ela tem realmente aqui várias finalidades, vários propósitos aqui, irmão. Ela diz assim, ó. Então, no 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Olha que coisa mais linda, né? Então, realmente, Deus tem um propósito quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós nos apegamos à palavra de Deus, porque ela realmente ela traz, irmão Elton, correção para nós, cada puxão de orelha. Então, a gente realmente percebe que Deus está preocupado com a nossa salvação, Ele está preocupado de que nós façamos a sua vontade, que nós façamos, andamos no caminho correto. Então, o conselho que fica para o nosso amigo telespectador, se você quer crescer espiritualmente, se você tem uma comunhão, uma proximidade com Deus, o conselho que quer, lê a Bíblia, que para isso que ela foi feita. Então, assim, a gente sabe que quando a gente quer falar com Deus, qual o recurso que a gente utiliza? A oração. A oração. E quando Deus quer falar com nós, qual é a maneira principal que Deus ele usa? A Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando ao nosso coração. É isso, de um pai amoroso que passa as orientações para o nosso bem. E a questão falando da Bíblia, fazer mais uma pergunta, mais uma indagação aqui. Por exemplo, eu quero saber de um tema, por exemplo, da volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai voltar ou não. A gente vai ver esses temas aqui durante os nossos encontros aqui semanais. Arrebatamento, volta de Jesus, enfim, a gente vai a respeito da morte, vários temas a gente vai estar estudando aqui. Quando eu vou na Bíblia, eu vou lá, por exemplo, no livro do Gênesis, tem um capítulo que fala da morte ali encerra o assunto da volta de Jesus Cristo. Como que a gente deve estudar então os temas da Bíblia para a gente entender? Tem geralmente é um capítulo ali na Bíblia que fala só daquele tema ali, pronto, e como é que funciona isso aí? Não, irmão. Não é assim? Não, o estudo é muito interessante, né? Mas vamos ver aqui que o profeta Isaías escreveu aqui no livro dele, né? No capítulo 28, no verso 10, né? Diz assim, ó. Porque nos fala como a crianças, repetindo palavras e frases. Uma palavra depois, mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, cada tema na Bíblia, irmão Elton, ele está distribuído, ele está em vários livros. Esse tema ele vai aparecer por vários autores, por vários escritores. Um vai complementar o outro, né? Vai ampliar, então, aquele princípio, vai ampliar aquela ideia. Então, por isso que é interessante. Eu não posso pegar um verso da Bíblia e dali eu tirar todas as conclusões, e dali isso aqui é o que vai... Né? Agora, que vai prevalecer uma doutrina, não existe uma doutrina em cima de um único versículo bíblico. Exatamente, irmão. Exatamente. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Ali. Então o tema ele tem que ser estudado em todos os Antigo Testamento, Novo Testamento. Ele tem que ser realmente aprofundado o estudo daquele tema. E nos dias de hoje, que a gente vê um período pós-moderno, onde até um período descartável, né? Geralmente a gente usa tudo um produto descartável. A Bíblia também nos dias de hoje ela é relevante para os dias de hoje, ela é descartável, ela precisa ser atualizada. O que de repente você pode falar para o nosso amigo telespectador? Quanto tempo? Ela já passou a validade, a Bíblia? Como é que tá? Jamais, irmão Elton. Assim como Deus, né, o autor é eterno, a sua palavra, né, a Bíblia, o livro sagrado, ele é eterno também. E interessante que aqui em Romanos, né, no capítulo 15, ele traz algo muito interessante aqui. E assim, irmão Elton, principalmente, como nós comentamos no início, né, aqui quando começamos aqui esse bate-papo, ela realmente, a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. E principalmente, irmão Elton, a Bíblia traz esperança ao nosso coração.
Assim como você comentou no início, né, que nós vivemos hoje um mundo atribulado, um mundo que, desculpa a expressão, está de pernas para o ar. Está de pernas para o ar. O mundo vai de mal a pior. Mas a palavra de Deus, ela nos traz conforto, ela nos traz esperança. E isso é a coisa mais maravilhosa que nós encontramos, então, na palavra de Deus. Vamos ler aqui, então, Isaías, né? Isaías. Eu estava trocando o livro aqui. Peraí. Isaías, no capítulo 40? Isso. Isaías, no capítulo 40. Eu estava pensando num outro verso aqui. Eu pediria que você lesse primeiro Isaías para o nosso telespectador, Isso. depois você lesse então ali o Romanos, o capítulo 15 ali. Isso, então vamos ler aqui, né? Isaías, no capítulo 40, no verso 8. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Eternamente. Amém. Então ela não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade, irmão. Não tem prazo de validade. Ela é eterna. E como você estava falando ali, então, também, a Bíblia, na verdade, ela é eterna, a palavra de Deus. E Deus, ele é Pai. Ele ama os seus filhos. Então, a pessoa de Jesus. Então, ela é um livro diferente, porque o que você falou ali, ela traz o quê? Esperança. O mundo precisa de esperança? Como precisa, irmão Elton? Principalmente na nossa época em que vivemos, né? Muita esperança, né? As pessoas muitas vezes estão em casa, desanimadas. Muitas vezes as pessoas estão estressadas. Muitas vezes as pessoas estão com problema no trabalho. Estão com problema no casamento. Estão talvez com problema com o filho. Enfim, muitas vezes as pessoas vão perdendo a esperança. E o que o autor ele fala a respeito disso? Deixa eu ver aqui, então, irmão. Deixa eu localizar aqui, que eu acho que eu troquei o livro aqui. Romanos 15:4 diz assim para nós: pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Que palavra mais linda. Que coisa linda, né? É verdade, muito lindo, muito lindo. Então, a gente vai encerrar, então, esse nosso podcast hoje. Eu quero aqui, desde já, agradecendo aqui ao Anderson e ao Valau, que estiveram aqui conosco, presente aqui nessa noite. Eu quero agradecer também a você que nos assistiu ao vivo hoje, ou que, de repente, você que vai assistir esse vídeo em uma outra oportunidade, não ao vivo. Então, assim, que a graça, que a paz do nosso Senhor esteja com cada pessoa, abençoando você, a família, os negócios. E não esqueça que aqui é a palavra de um Deus de amor. Então, se você quer alguma orientação para a sua vida, orientação para a sua vida matrimonial, para o seu casamento, para os seus filhos, então você leia a Bíblia, que aqui realmente você vai encontrar então a esperança, o conforto, a orientação necessária para você ser uma pessoa feliz, uma pessoa que realmente vai encontrar então na pessoa de Jesus a luz necessária para a sua vida. E eu quero fazer um convite já para você no próximo programa, porque a gente vai falar de um tema muito interessante no próximo tema. É mesmo? Eu já vou falar já o tema que a gente vai falar. Adianta para nós aí, então. Deus, na verdade, qual a diferença que tem de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo? Muito interessante. Será que é um maior que o outro? É um só? É três? Como que de repente a gente vai responder isso? Então, no próximo tema, a gente vai estudar então sobre esse tema. Então, um abraço, fique com Deus e até o próximo tema.